Outra situação também é a função alto do ar-condicionado. E muitas pessoas ignoram, né, essa função alto por não saber como funciona. Muitos vendedores também não têm a mínima ideia de como funciona, mas o principal de tudo, pessoal, é o seguinte: se o seu carro tiver essa função alto de ar-condicionado, valorize. Porque isso, na construção do carro, ela é bem cara, tá? É um sistema bem caro para você colocar no carro. Então, ele traz inúmeros benefícios muito legais, mas principalmente ele dá uma valorizada nisso. Por quê? O principal benefício é o conforto, tá? Ele traz um conforto diferenciado. A função alto, o que ela faz? Você tem ali um sensor externo de temperatura e um sensor interno de temperatura. Então, quando você aciona o alto, ele faz uma relação de temperatura interna e externa. Se você deixou o seu carro, por exemplo, estacionado num dia muito quente, quando você abre a porta, está um forno dentro do carro. Então, obviamente, o sensor de temperatura interno vai trazer uma informação, temperatura alta, e o externo vai trazer outra. E o que ele faz? Ele automaticamente aciona a intensidade do ar. Aí você vai me perguntar, mas e a temperatura? A temperatura é você que seleciona, tá? É um sistema inteligente. Então o que ele vai fazer? Ele não sabe qual temperatura que você quer. Então ele vai respeitar a temperatura que você selecionou e ele vai trabalhar a intensidade de saída do ar. Então você vai perceber, nesse exemplo que eu dei, né, que quando você entra no carro, está muito quente, você aperta o alto, né, ele vai ativar o ar-condicionado, ele vai sair um jatão forte, bem forte mesmo. Por quê? Ele precisa equalizar essa temperatura, tá? Então ele vai baixar essa temperatura para chegar na temperatura que você selecionou, tá bom? Falando ainda de ar-condicionado, você tem um outro sistema que é o Bizone, 2 zonas. Então você tem ali a possibilidade de regular uma temperatura para o motorista e o passageiro também tem a possibilidade de regular a temperatura que ele deseja. Olha que bacana, acabou a briga, não vai rolar mais treta de casal, tá frio, tá quente, tá frio, tá quente, não. Você põe ali seus 25 graus, igual a gente tem aqui no exemplo, e o passageiro pode colocar ali 24, 23, 22, né? 25, os mesmos, 26, 27, 28, não importa, tá? O que acontece é o seguinte, ele tem, né, até por uma questão de discrepância, né, porque você está no mesmo ambiente, ele não vai te diferenciar mais que 5 graus, tá? 5 graus é o suficiente ali para você já ter uma belíssima distinção de temperatura entre um ambiente e outro, tá? Então a temperatura sai para o motorista da forma que ele selecionar e sai para o passageiro da forma que ele selecionar, tá tranquilo, não rola mais treta. Quem gosta de frio fica ali no frio, quem gosta do calor fica ali no calor e acabou o problema. Mas o cliente vai perguntar para mim, fala assim, Rena, bacana, e lá atrás, né, como que regula a temperatura? Quem manda na temperatura traseira, né, porque você tem os dutos de ar que passam por baixo do banco, ou passam pela lateral do carro, ou até mesmo pelo console ali no meio, né? A temperatura traseira, ela é correspondente à temperatura do motorista, tá bom? Então, é o motorista que manda ali na temperatura principal, tá? A não ser que o seu carro tenha um sistema de ar-condicionado quadrizone. Uau! Existe, Rena? Existe, já de longa data. Sistema quadrizone, 4 zonas. Então, cada zona frontal e traseira regula a sua própria temperatura. Olha que legal. E o seu fluxo de ar também. Então, é um sistema muito bacana. Eu deixei aqui esses 2 exemplos, tá, pessoal? Que você pode ter essa regulagem na coluna lateral ali do carro, tá? Ou então, em carros mais luxuosos, você tem o controle, né, num console aqui central, tá? Então, lembrando, o que te dá, né, essa questão do
Sistema Quadrizone, sistema Bizone, ele te traz mais controle, né? Mas o ar-condicionado, consequentemente, ele te dá um conforto diferenciado, né? Eu lembro do Monza 88 prata sem ar-condicionado e sem direção hidráulica. Uou!